Bora lá. Então vamos para mais uma aula. Hoje é um pedido especial de algumas pessoas aí. Recentemente eu perguntei ali qual era a principal dificuldade, né, no dia a dia do mercado, e eu recebi muitas mensagens no sentido de, cara, eu não consigo olhar para o micro. Eu sempre me perco, eu tomo stop. Eu não consigo ver corretamente os gatilhos de entrada, os locais corretos para se fazer uma operação. Então, eu trouxe aqui uma aula diferente. Eu pensei nessa aula como ajudar essa galera que está tendo essa dificuldade, que eu sei que é uma dificuldade muito comum, e a gente vai olhar para isso hoje, tá? O foco especial no micromovimento. O micromovimento, ele não deve ser olhado de maneira aleatória. Ah, eu estou aqui e estou olhando direto para o gráfico de 15 segundos, por exemplo. Região aleatória, sem saber o que está acontecendo, sem saber qual ponto está batendo. Essa foi uma dificuldade que eu enfrentei lá atrás, que eu sempre falo dentro da mentoria. Eu só olho para o micro movimento no momento que eu quero executar a minha entrada. E o que me faz querer executar a minha entrada? O mercado tocando no meu ponto de interesse. Então, o trabalho principal do trader é conseguir identificar essas regiões, é conseguir encontrar essas áreas que vai fazer a gente clicar. E o clique, ele não necessariamente vai acontecer no gráfico de 60 minutos, no gráfico do diário, no semanal. Você vai ficar esperando uma semana para fazer uma entrada no trade? Não. Você vai olhar quem? O micro movimento. É o gráfico de execução. E o gráfico de execução, quando você olha para ele no momento errado, ele vai te trazer o quê? Centenas de leituras. Você vai encontrar milhares de FVGs e você não vai saber a hora de entrar numa operação. Então, estou trazendo um exemplo aqui, já com o gráfico na tela, só para reforçar, eu não opero mini índice. Eu estou usando aqui a ferramenta Profit porque ela tem o replay de mercado e ela possibilita a gente fazer esse estudo aqui sobre o gráfico micro, tá? Mas eu não faço operações mais em B3. Então, o que que eu estou vendo aqui, ó? Eu já coloquei para vocês o gráfico de 1 minuto, tá? Quem aí, manda no chat aí, quem aí usa o gráfico micro para tentar fazer as operações? E quem tem essa dificuldade, né? Conte o seu relato aí no chat se você atualmente usa o micro e se você se perde por ele também para saber se essa aula realmente faz sentido. Ó, eu vou dividir a tela aqui e vou colocar realmente um gráfico bem micro aqui, né? Um gráfico que eu gosto bastante, galera, é o gráfico de 3 minutos, né? E quem me ensinou a usar o gráfico de 3? Um cara chamado Alisson Santos. Vocês conhecem? O próprio Alisson, ele me ensinou a usar o gráfico de 3 minutos. Ninguém me ensinou. Isso aqui eu comecei a fazer backtest, olhando 1 minuto, olhando 3, olhando 5, olhando 4, e eu consegui encontrar um equilíbrio no gráfico de 3, tá? E a gente vai olhar para ele aqui, e a gente pode, inclusive, olhar até para o gráfico de 15 segundos, que em algumas situações vocês me veem, né, olhando para ele. Aí vocês podem falar, cara, gráfico de 15 segundos, não é possível. Como que vai olhar para o gráfico de 15 segundos? É muito rápido. Você precisa saber o que olhar naquele momento. É isso. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Lembrando, é a aula focada em gráfico micro. Muita gente estava me pedindo essa aula. Faz a aula de gráfico micro, tem essa dificuldade, tem essa dificuldade. Então, a gente está com a aula de gráfico micro agora. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Vou deixar o chat para cá para eu conseguir Sim, ver. Tá aqui, ó. Estão vendo minha tela? Preta, né? sim, preta. Tá. Então, Alô? o que eu considero como gráfico micro, tá? O que que eu considero? Micromovimento. Eu considero de 15 segundos até, eu diria, vou colocar aqui os 5 minutos, mas os 5 minutos ele já tem aí uma confiança muito maior, né? Ele já é um cara que passa uma segurança. Quanto menor, mais ruído vai ter. Então, se você pega o 15 segundos, vai ter muito ruído. Se você pega os 5 minutos, vai ter muito menos ruído. E o que que é o ruído? Vamos pensar que o ruído
é o FVG, tá? Então, o FVG, ele é o termômetro, vamos dizer assim, de uma operação, certo? A gente sempre quer que o FVG aconteça no movimento de captura de liquidez, num toque de um outro FVG macro. Isso daqui para a gente vai ser o ponto de entrada, né? O ponto de partida para se fazer uma operação. Quantos FVGs vão acontecer no gráfico de 15 segundos? Cara, eu diria que para vocês, em todo movimento, tem FVG, todo, no gráfico de 15 segundos. Então, se você usar esse filtro de termômetro, o FVG, no gráfico de 15, não vai funcionar. Ele vai dar toda hora a operação. E aí você vai tomar muito stop. Se você pegar somente pelo 5 e usar o FVG, ele aparece com menos frequência. E ele vai ser mais confiável. Sabendo olhar corretamente, vai ser confiável. Mas vocês podem falar, pô, mas então por que você está falando disso? Por que a gente já não usa só os 5 minutos? Porque às vezes, quando a liquidez ela é muito visível, muito acumulada, né, numa região, o gráfico às vezes não dá confirmação. E a confirmação é exatamente esse processo de retestar um FVG para você conseguir entrar. Só que no micro, ele já deu confirmação. Às vezes você pega lá o gráfico de 15 segundos, ele já deu operação. Então vamos usar um exemplo aqui, ó. Imagina que tem uma consolidação, como nesse caso aqui, ó. O mercado faz aquele movimento e vai deixando liquidez para baixo, ó. Deixa isso aqui. Então, quando ele fizer esse movimento aqui e manipular assim, ó, a gente está querendo fazer uma entrada. Só que eu não quero fazer uma entrada simplesmente pegar esse gráfico aqui, pum, bater uma compra aqui. Por quê? Porque eu não sei se ele vai subir ainda. Eu imagino que pode acontecer, mas eu não sei. Então, qual é a expectativa? De que ele suba. Aí entra a grande questão. Ele já pode fazer isso aqui, ó, nos 5 minutos e ir embora direto. Quem já viu isso aqui, por exemplo, na abertura do mercado à vista americano, o Nasdaq, por exemplo, fazendo uma alta ali de 250 pontos em um único movimento, deixando a gente lá embaixo na pedra. Aí você fala, puta merda, que pena, né? Eu queria ter entrado, mas o mercado não voltou. Aí fica aquela sensação de, cara, que frustração, né? Eu vi a possibilidade, sabia que poderia reagir ali e o mercado não me deu operação. O que que é a leitura micro? A leitura micro é você conseguir pegar isso aqui, ó, gráfico de 1 minuto, ele vai estar fazendo essa manipulaçãozinha também, ó, e ele já vem aqui e faz o quê? Isso aqui, ó. Dentro dessa barra dos 5 minutos aqui, você pode ter tido várias ondinhas dentro do micro fazendo isso daqui, ó. E ativando uma entrada pelo FVG. Então, qual que vai ser o nosso objetivo? Encontrar esse movimentozinho aqui, ó, dentro do micro. Para quem não tem experiência com FVG, é isso aqui, ó, é esse espaçamento entre um rompimento. Então, o mercado fez a primeira barra de alta aqui, foi rompida pela segunda e a terceira deixou essa lacuna aqui. Essa lacuna deixou o nosso termômetro ali de operação para conseguir entrar no trade. Todas as vezes que você entrar no FVG assim de uma captura de fundo, o stop sempre vai ser abaixo da captura, tá? Sempre vai ser aqui embaixo. E o seu alvo você vai projetar lá para cima, pelo menos 3 vezes aí o seu risco. Então, quando isso acontecer, o mercado recuar de novo para cá, ele tende a testar o FVG de novo e essas barras negativas que fazem esse pullback. Sempre a gente vai partir dessa linha. O mercado ele se movimenta sempre desse jeito aqui, ó, em ondas. Não vai ficar fazendo contagem de ondas porque a gente não tá na praia na virada de ano, né? Então esquece contagem de onda, não precisa ficar contando não. Aqui é mais simples. A gente vai estar olhando isso daqui, para quem opera o SMC, é a leitura de Boss para baixo, né? Ele está trabalhando com topos e fundos descendentes. Quando ele reagir para cima, a gente já imagina que o choque está acontecendo.
o que que é o choque? É a mudança de direção. O mercado está fazendo topos e fundos descendentes. A partir dessa subida, você já imagina que agora os topos e fundos vão ficar ascendentes. E aí, o que que o mercado busca para fazer esses novos impulsos para cima? Sempre ele vem buscar a movimentação contrária. E o que que é essa movimentação contrária? Esse fluxo de baixa antes da subida. Fluxo de baixa antes da subida. Fluxo de baixa antes da subida. E assim ele vai fazendo esses retestes e ativando novas entradas. E qual é o ponto focal que a gente busca? O FVG passando nesse fluxo de baixa. Então, aqui, por exemplo, ó, você tem muitas vezes um order block nessa perna ou um SISD passando junto com o FVG. Order block passando com o FVG. Order block passando com o FVG. Pode fazer backtest disso que vocês vão ver que 90% das vezes ele retesta isso. Encontrou esses pontos de entrada? Você projeta já esse movimento para cima. O mercado virou a sua tendência e está dando indícios de que ele quer ir agora para esse novo lado. Dentro dessa barra aqui, ó, dos 5 minutos, por exemplo, ou do 15, ele está fazendo isso daqui lá no 15 segundos, no 1 minuto. Ele vai ter feito esses movimentos. Às vezes, não. Rara exceção, ele também fez uma barrona no 1 minuto, por exemplo, barra de notícia, e foi embora. Não voltou mais e dane-se a entrada, não aconteceu. Mas, na maioria das vezes, ele vai fazendo isso pelo micro. Então, é isso que a gente vai olhar ali, né, no modelo de aula. Eu vou parando entre replay e explicações como essa daqui que eu estou fazendo, para vocês conseguirem pegar bem essa questão. Tá bom? Posso ir para o gráfico ali e apagar esse desenho aqui? Vocês estão com alguma dúvida com relação a esse processo aqui? Por favor, fiquem à vontade aí de falar, tá? Eu só vou tirar uma... Da minha parte, pode ir pro gráfico. Boa. Vou tirar uma fotinha aqui para mandar depois para vocês. Vou dar um print, jogar lá no grupo, tá? Então, não se percam aí na linha de raciocínio, hein? No que a gente está buscando no nosso estudo, tá? É ruim que eu fechei o Google Chrome aqui. Deixa eu abrir de novo só para mandar isso aqui no WhatsApp, para a gente não perder essa imagem, tá? Então, vamos lá. Eu separei aqui, ó, um movimento do mini índice, tá? Apesar de não operá-lo, né? A gente vai olhar os FVGs em confluência com essa questão que eu falei para vocês. A descida ou a subida antes de um forte movimento. Aí eu já vou ter que parar aqui para explicar outra coisa para vocês. Hoje eu tenho o olho muito treinado para isso aqui, ó, para captura de liquidez. Então, todas as vezes que vocês olharem isso aqui, ó, prestem atenção, isso aqui é o que muda a vida de pessoas dentro do SMC. Todas as vezes que vocês olharem um movimento assim, ó, pode ser até isso aqui, ó. Qual tendência é essa daqui, galera? Tendência de baixa ou tendência de alta? Alta. Alta. Todas as vezes que vocês olharem isso aqui, ó, e esse movimento aqui pode ser um movimento forte de queda, pode ser isso aqui, ó, com o FVG, inclusive. Cara, isso daqui eu queria ter aprendido lá no meu início. Então presta atenção nisso aqui que vale ouro. Quando você vê isso aqui, 90% dos iniciantes vão fazer o quê? Vão marcar isso aqui, ó. Para quê? Para operar venda. Ah, mas tem uma pernada de baixa. Não tem. A estrutura é de alta. O mercado está trabalhando com topos e fundos ascendentes. Você não tem aqui um contexto vendedor. E o erro do iniciante é achar que o FVG ele vai segurar de qualquer maneira, mesmo sendo um FVG forte. Não, isso aqui não segura. Não façam vendas nessa pernada aqui. O que você vai ter muitas vezes é uma compra acontecendo aqui, né? A favor da estrutura, a favor da tendência. E quando que o FVG ele se torna mais confiável? Tem uma aula que a gente já fez sobre reversão de movimento, que eu trago aí algumas estratégias, né?
Mas você só pode estar pensando em venda se o mercado fizer isso aqui, ó. Não romper esse topo, ou seja, ele não faz a sequência para cima que ele vinha fazendo já, né? Topos e fundos ascendentes, e ele faz isso aqui, ó. Ou seja, muda a estrutura, só que não muda somente a estrutura lá embaixo perdendo o fundo, ele também faz a captura aqui em cima. Isso é um indício de que o mercado está virando. Aí, se você tiver um FVG nessa perna, ó, maravilhoso. Aí você já pode começar a trabalhar aqui com o contexto de descida. Por quê? Porque ele não rompeu, então isso é um indício, né, do mercado fraco para cima, e ele já começou a perder fundos. Já começa a trazer contexto para venda. Essa é uma alternativa, tá? Para você pensar em venda. Sempre olhar esse topo que não foi rompido. Movimento que fizer a descida aqui sem pegar o topo é armadilha. E por que que eu estou falando disso? Porque a gente tem um caso aqui, ó. Então vamos pegar esse exemplo do 1 minuto aqui, ó. Vocês estão vendo que tem um mega FVG? Tem um mega FVG, mas não tem captura de liquidez. Por que não tem captura de liquidez? Porque era uma pernada de alta, ele não fez, ó, a renovação de fundo lá embaixo, ficou enroscado a manhã inteira e tem esse topo aqui. Se ele tem esse topo sem capturar, significa que ele está numa estrutura de alta. Mas como que ele está numa estrutura de alta se ele não fez o rompimento de nenhum topo? É simples, é só você fazer aqui o gap para baixo, porque ele abriu no gap de alta e desenhar essa barra. Ele está numa impulsão e isso daqui é um pullback que nem eu desenhei para vocês. Sendo um pullback, você está proibido de pensar em venda aqui nesse movimento. Até porque aí entra uma outra questão que a gente vai falar. Quando você está olhando para o micro, você vai enxergar aqui talvez uma estrutura clara de operação. Só que se você fizer o exercício de subir um pouquinho o tempo gráfico para filtrar a sua estrutura, você já não vê nada. Então, por exemplo, você saiu do 1 minuto, foi lá e fez isso aqui, ó. Vou jogar na direita aqui, 15 minutos. Olha o que tem aqui no 15. Imagina a zona que você está querendo operar nisso aqui. Vocês conseguem ver uma direção clara aqui no 15 minutos, galera? Tem algum trade, você que opera, por exemplo, pelo 15 minutos e vai pegar um dia lá e vai falar, não, eu só vou operar pelo 15 minutos. Vocês acham que vai ter alguma operação aqui nisso aqui, ó? Não tem, né? Então, esquece. Sempre que você precisar, você sobe esse tempo gráfico. O que eu falo sempre para os alunos, quando a gente começa a nossa sala ao vivo, é o quê? Ao iniciar o seu estudo, você tem que olhar para onde? Primeiro para o maior, nunca começando do menor. Porque se você abre o menor, você vai enxergar isso aqui. E você já vai cego ali para fazer uma operação. Se você está começando o seu dia, começa pelo maior. Deixa eu ver o que tem no semanal, no diário, 60 minutos, 4 horas. Encontrou uma boa zona? Ah, beleza. Agora a gente vai olhar ali o que o micro pode me entregar nas zonas de liquidez ou nas zonas de FVG. Anota isso, tá? Nunca começar fazendo a marcação pelo 1 minuto. Beleza? Ó, e o que ele vai fazendo aqui, ó? Lembra que eu falei que ele sempre vai buscando o fluxo de baixa junto com o FVG? Sempre ele vai buscando. Isso aqui, ó, é algo que mudou muito a minha leitura no mercado, tá? Quando eu entendi isso aqui, ó. Estão vendo os peixezinhos aqui? Preço de abertura do OB, ó. O algoritmo, galera, eu posso dizer que a gente meio que decifrou o algoritmo, né? Porque isso daqui, ó, é surreal. Pensar que, cara, todo movimento que ele expande. Ô, Júnior, meu amigo, você tá fazendo uns rabiscos aí. Não sei se é seu filho, né? Ou alguma criança. Todas as vezes que ele faz essa alta e volta, ele volta para testar esses candlezinhos positivos, tá? Ou negativos, né? Aqui na alta são os negativos e na baixa ele volta para testar os candles positivos. E isso muitas vezes dá muito scalp, né? Ou é a possibilidade de você entrar ali a favor da tendência. Olha ele passando por esse FVG. Vai passar. Por que que vai passar? Porque não tem captura de liquidez. Não teve.
Então, é natural que ele venha para tentar pegar o topo ou para capturar o topo. Seja para romper agora, né? Seja para capturar. Beleza, vamos deixar ele trabalhar e fazer esse movimento para cima e aí a gente volta aí a dar um foco para o micro, tá? Quem hoje ainda está operando B3? Manda no chat aí quem ainda está fazendo operações em B3. B3 é um pouquinho mais difícil, né? Um pouquinho mais manipulado. Olha o que acontece aqui, ó. Tá bom, papai já vai pegar, tá bom? Pensa nisso aqui, ó. Vocês estão vendo isso daqui? O tamanho dessa barra aqui, ó, no minuto? Vocês estão percebendo que não pegou topo? Tem gente que marca isso aqui, ó. 50% desse pavio aqui acha que isso aqui é venda. Quem é aluno antigo, ou pelo menos que tem uns 2 meses de treinamento, já sabe, isso daqui é armadilha, ó. Não tem venda quando o mercado chega pertinho e o mini índice, ele é profissional em fazer isso aqui, em gerar um movimento forte próximo à máxima ou mínima. Eu cansei de ver isso quando eu operava B3, o mercado chegar na mínima exata do dia anterior, a mínima cravada, assim, no mesmo tique, e fazer um movimento muito forte. Isso, assim, poucos minutos antes da abertura da vista. O mercado voltava, rasgava aquele fundinho ou topinho duplo e depois fazia o movimento contrário. O que que acontece quando ele gera isso daqui, ó, 10 horas da manhã? A galera vai falar, não, tá na zona de resistência, ó. O mercado está na zona de resistência, então essa venda já está acontecendo. É o que 99% das pessoas que operam suporte e resistência faz. Não é na captura que as pessoas operam, é dentro da liquidez aqui, ó, dentro dessa zona. E onde vai o estopinho da galera? Aqui em cima. E o institucional, você acha que não sabe disso, galera? Se eu sei, eu que sou um zero à esquerda sei, você acha que os caras que estão lá dentro de uma tesouraria, movendo bilhões, os caras não sabem disso? Com as ferramentas que os caras têm de leitura de liquidez, os caras não sabem que a liquidez vai ficar em cima disso aqui? É simples, né? Simples. Então, hoje, vocês já não fazem mais isso. Vocês não vão fazer operação antes da manipulação. Beleza? Ó, formou FVG. Aí eu opero pelo micro. Eu só opero pelo micro. O que que vai acontecer aqui? Ah, o mercado já está mudando estrutura ali. Eu vou entrar nesse FVG. Entra, entra. Vamos ver o que que vai acontecer. Um FVG que não teve captura é um FVG inoperável, tá? Inoperável. Ó, parou, respeitou, maravilha, né? Agora já tá feliz da vida, ó. Tá até pensando em aumentar a mão aí. Já tá lá, pensando em socar mais contratos. Tá dando certo, galera. Bora lá. Aí o que que vai acontecer? Vai pegar liquidez. Agora você já tem um topinho duplo aqui, ó. Você já tem um topinho duplo. Aí agora começa a passar um sufoco. Ué, mas o que que tá acontecendo, né? Por que que tá subindo? Não era um FVG? O mercado tá maluco. É isso. Isso aqui é o que acontece com todo iniciante, né? E principalmente quem não opera o SMC. Beleza, deixa lá, ó. É máxima, é mínima? Já sabe que tem liquidez? Já começa a ficar mais interessante. Se faz um FVG aqui, ó, na máxima do dia, com um topo duplo, já começa a ficar mais confiável. Só que percebam, o que eu quero mostrar para vocês aqui é a questão do micro. Nesse momento, eu já começaria a olhar para o micromovimento. Por quê? Porque eu sei que é uma zona líquida. Até aqui, o meu gráfico estaria onde? Estaria nisso aqui assim, ó. Estaria no 5 minutos, estaria no 15, estaria no 3, mas eu não teria o gráfico de 1 minuto ou 15 segundos na minha tela. Eu estou falando isso porque eu sei que existe a inclinação natural de se fazer operação olhando para o micro quando ele está na tela. Então, a dica principal aqui é não deixe o gráfico na tela antes da hora, tá? É importante, não deixa antes da hora. Então, vamos ver o que que acontece aqui. Ó, o 3 minutos fechou falhando, né? Lá em cima. O que que eu faço geralmente?
Eu olho esse cara aqui, ó. E aí eu quero que vocês prestem atenção nas ondas internas e não para ficar contando, mas para entender quando que o mercado virou o movimento. Quando de fato ele está trabalhando para um lado diferente daquilo que ele estava. Notem que ó, toda essa subida está trabalhando como? Com topos e fundos ascendentes. Ele está fazendo esse movimento. Eu quero começar a olhar para topos e fundos descendentes e eu quero ver o quê? FVGs formados nas pernadas de queda e eu quero ver ele retestando os candles de alta na pernada anterior. Então, recapitulando, basicamente o que eu quero ver é isso aqui, ó. Descida com FVG, o back, descida com FVG. Quando ele volta, eu quero olhar o quê? Esse movimentozinho com os candles de alta aqui e FVG dentro desse cara aqui. Tá? Vocês estão recebendo tudo mastigado, hein? Eu quero isso aqui, ó. Exatamente isso aqui, tá? CISD e Order Block com FVG passando nessa região. Quando eu vou fazer meus trades, é exatamente isso aqui que eu uso. Exatamente isso daqui, ó. Prestem atenção. Ó, já fez o FVG. O que que tem aqui? Pernada de alta e descida. O que que eu tenho aqui? FVG, pernada de alta e descida. Então, se eu fosse entrar num trade aqui, como que eu pegaria esse cara? Aqui, ó. Posso pensar no CISD, que está aqui, posso pensar no FVG, ou até mesmo se eu tivesse um order block aqui. Vamos ver se volta? Não sei se vai voltar, mas vamos ver se volta. Ao 3 minutos, fez um engolfo lá. Nesse momento, o 3 minutos ele já valida para a gente uma operação. Por que valida? Porque isso daqui já é um setup de entrada nosso, né? Já é o Pac-Man ali. Então, se eu estou numa zona de liquidez e ele está fazendo isso daqui, eu já quero muitas vezes bater aqui, ó. Só que como que eu refino isso daqui para deixar o meu stop menor? Olhando dentro dessa barra do 3, esse movimento aqui, ó. E isso vai ser o meu local de entrada. Refinando por isso aqui. Então, quando eu não quero bater direto no engolfo, o que que eu faço? Eu pego essa estrutura micro. E é aí que vocês olham na minha tela e veem um gráfico de 15 segundos. É nesse momento, ó. Vamos recapitular os modelos de entrada rapidinho? Só vou pegar um negocinho para minha filha comer aqui porque eu tô sozinho e ela acordou, tá? Segura aí. Um minuto.
Ó, galera, vocês acham que a vida é só trade, ó? Em 1 minuto, pratinho pronto. Segura aí. Vai lá. Acho que eu consigo mais alguns minutos aí. Tá congelado. Pô, coitado, hein? Bora lá. Iago, Fala aí, meu querido. tu consegue colocar no 30 segundos depois ali só para a gente comparar com o 15? Bora, ó. 30 segundos tá bonito também. Então vejam como é que tá o 30 segundos. Ó, aqui tá legal, hein? Olha isso aqui, ó. FVGzinho com PX, FVGzinho com CISD. Vamos ver o 1 minuto também? Ó, percebam que aqui não teria, ó, aquela entradinha lá no FVG. Aqui talvez não tivesse gerado também, ó. Não sei se ele vai tocar ou não. Ó, não sei se ele vai tocar ou não, mas aqui no 1 minuto ele formou o FVG agora. Então, o que que eu quero que vocês entendam, ó? Às vezes o maior, ele vai gerando as coisas aqui pelo caminho. Só que o micro já foi dando a virada de movimento lá em cima. Eu poderia chegar aqui para vocês e abrir isso aqui e ficar falando só disso daqui, ó. Só que o que que eu estou falando para vocês que é o ponto de virada de chave? Vocês só vão olhar isso no momento certo, senão vai tomar stop. E o momento certo é na zona de captura de liquidez ou no toque de um FVG macro. Aqui eu não estou fazendo esse estudo trazendo as zonas macro, mas no dia a dia vocês vão ter isso, né? Vocês vão conseguir encontrar no gráfico lá o FVG do semanal, o FVG do diário, vão encontrar um CISD muito forte, alguma coisa nesse sentido. E aí é isso que vocês vão esperar acontecer lá. Beleza? 30 segundos ficou bom aqui mesmo. Vamos recapitular ali o que eu tinha falado dos modelos de entrada, né? Rapidinho, eu já fiz aula sobre isso, mas só para vocês ficarem aí cientes de novo. Quando o mercado ele tá lá capturando o fundo, eu sempre estou olhando o quê? O movimento de descida, certo? Antes da subida. Sempre. Fez isso aqui, eu estou pensando na reação para entrar num trade. Então, se ele faz aqui esse engolfo, muitas vezes isso já é uma entrada, pela própria estrutura da barra, pelo movimento, pela região. Se ele faz isso daqui e engolfa essa barra de queda, a gente já chama esse cara aqui de... Qual o nome que a gente dá para esse engolfo? Quem pode refrescar minha memória? Pac-Man. Pac-Man. Então, esse cara já seria o Pac-Man. O primeiro, né? O Pac-Man. Então, ele é um modelo de entrada. Entrou aqui na próxima barra, stop aqui, você ainda não sabe se ele vai subir, mas já é um modelo de entrada. Dependendo da região, você já sabe que vai subir, né? Eu pego muito nisso aqui, tá? Segundo, quando ele confirma mais um pouquinho. E aí ele faz o quê? O FVG. Ele não tinha FVG ainda. Agora, com o FVG, não é porque é um setup. Ah, eu vou ficar procurando setup de FVG. Não, significa que existiu mais compra aqui do que venda. Esse cara confirmou realmente essa reação. Então, quando isso acontece, você tem o quê? Você tem o segundo modelo de entrada. Qual é esse segundo modelo de entrada? Como a gente chama ele? Baby Shark. Baby Shark. Muito bom. Modelo de entrada 2, Baby Shark. Que é o quê? A entradinha no FVG. Por que Baby Shark? Porque ainda não é uma estrutura formada. É um modelo ainda raso. Não tem as quebras de estrutura lá para cima. Então, você pode pegar no FVG, só que você tem que entender que ainda o movimento não aconteceu. São só 3 barras. Mas também é um modelo de entrada mais confiável do que o Pac-Man, porque você pelo menos esperou um FVG acontecer. E aí você tem o outro modelo, né, que muitas vezes é o que a gente espera, o modelo de confirmação,
que é aquele que vai lá para cima, rompe um topo, faz lá a mudança de estrutura, faz o choque, e aí você fala, beleza, agora com essa quebra de estrutura lá para cima, eu confio mais nesse movimento. Só que o que que precisa acontecer? Precisa acontecer a volta, né? Ele precisa recuar tudo, precisa fazer a viagem de volta para retestar lá o ponto de entrada. Pode ser o Baby Shark aqui, pode ser o local, o primeiro FVG aqui junto com esse SISD. Enfim, o local de entrada você vai ter que mapear. Só que a confirmação é que traz esse movimento diferente do que o Baby Shark. Aqui o Baby Shark, ele ainda não tinha um movimento formado. Então, você poderia ter entrado, mas esperando que essa quebra acontecesse. Agora não, a quebra já aconteceu. Então, você vai esperar o quê? Ele voltar e ativar sua entrada no seu ponto de interesse. Vamos supor que seja aqui, ó, nesse próprio local. Beleza, você teria o terceiro modelo de entrada aqui, o CPF. Seria esse cara. Ele não está relacionado ao local de entrada, mas sim à movimentação, a captura de liquidez, o pivôzinho de alta, mudando a estrutura, e o FVG como local de execução. Então, tem os três. Por que que é importante você saber essa diferenciação, né? Conseguir fazer isso no seu dia a dia? Para você planilhar os seus trades. Pô, eu estou pegando sempre pelo Pac-Man, nunca estou esperando o CPF, e eu estou tomando muito stop. O que que você vai fazer? Vai começar a eliminar essa entrada no engolfo. Quem vai te dizer isso? Não adianta você ter na sua mente. O seu relatório, o seu diário de trade precisa apresentar esses dados. Então você tem uma forma de operar padronizada. Você tem um operacional objetivo. Quando acontecer isso, eu vou entrar nesse. Não, quando acontecer isso, eu entro nesse 2. Não, eu só vou entrar pelo 3. E é isso que vai ser ali o meu principal modelo de entrada no meu dia a dia. Ok, você consegue mensurar todo o resultado disso aqui através de uma planilha de diário de trade. E aí você consegue melhorar o que está sendo feito ou tirar o que não está dando resultado. Beleza? Vamos para Ô, prática ô, ali de Alisson, novo. Pode falar. pelos 15 você qualquer uma das três entradas. Ou, por exemplo, o 15 eu só faço CPF. Não tem isso, né? Não, não, 15 não, segundo, é tá? 15 importante. segundo. Importante, por exemplo, no 15, eu não vou pegar, por exemplo, no Pac-Man, no 15 segundos. Entende? Porque, Entendi. pô, é muito sensível, é muito fraco eu pensar no engolfo no 15 segundos. Agora, por exemplo, nos 5 minutos, ou no 3 aqui, ó, fez esse engolfão, fechou uma barra forte no topo, eu já estou pensando na venda. Eu já posso bater nesse cara, porque é mais confiável. Agora, imagina, na Entendi. pontinha do topo lá, 1 minuto, faz uma barrinha de engolfo. Cara, quantos stops você vai tomar operando pelo 1 minuto numa barrinha no topo? Muitos. Agora, aqui no 15 segundos, no 30 segundos, ó, fazendo esses topos e fundos descendentes, eu já consigo entrar aqui, por exemplo, nesse CPF, ó. Ele foi, quebrou estrutura, voltou, beleza, pode entrar. Mas qual que é a questão? Eu não fico tão preso. Qual é o nome do padrão? O que eu quero enxergar aqui é a mudança de direção, começando a trabalhar com topos e fundos descendentes, e principalmente essas barras de alta antes da descida com o FVG sendo o meu local de entrada. Por quê? Porque isso é uma assinatura algorítmica. Será que existe essa palavra? Uma assinatura algorítmica? Por quê? Sempre o algoritmo funciona isso aqui, ó. Tum e tum, tum e tum, tum e tum, tum. Ele vai fazendo isso daqui. E quando ele começa a fazer isso aqui, eu sei que está mudando a direção do movimento, que o institucional está começando a atuar para esse lado. É isso que eu quero ver. Vamos ver se ele vai tocar ali. Eu não sei se vai tocar, Ô, tá? ô Alisson, Pode falar. desculpa. Pode. Eu vou fazer uma pergunta aqui, peço até desculpa pessoal, acho que eu sou um dos mais novos aqui Não, não tem problema. no seu mentorado, né? E o que eu vejo é assim, não sei se eu tô certo. Pensando no tempo maior, essa perna inteira foi de alta ali, né? Do fundo até lá em cima, né? Aham. Então, talvez ele ainda tá testando o fundo aqui, né?
Ainda pode testar o fundo, é isso que você quer dizer? Ele pode bater nesse fundo e voltar tudo lá para cima, né? Ainda pode, ainda não mudou estrutura, né? Ainda não É, mudou estrutura. Só que o que que você precisa porque entender? agora, ó, agora que ele renovou o fundo, né? O fundo Ah, mesmo da perna, do 30 o- segundos. exato, agora que ele tocou aqui. Só que qual que é o E ponto em questão aí? Essa pergunta é boa, porque existe uma dificuldade quando vocês estão operando de saber quais são os alvos. O que que acontece? Muitas vezes esse trade aqui, ele pode estar acontecendo aqui, ó, no topo. Ele mudou a direção e começou a mostrar venda aqui. Se você pega um trade desse aqui, você tem que saber aonde você vai levar isso aqui. Porque às vezes seu alvo pode ser isso aqui, ó. E aí não vale a pena entrar. é Agora, isso que eu queria falar, se você é onde eu queria pega, concluir. exato, olha lá embaixo, ó, a liquidez. Então, por exemplo, ele não fez captura para subir. Concorda que ele não fez um movimento rasgando o fundo e jogando para cima com força? Não fez isso. Então, a liquidez ainda está disponível lá embaixo também. Ele foi subindo sem capturar fundo. Se você percebe que tem essa possibilidade de pegar esse cara aqui e levar para lá, essa entrada é válida. Agora, por exemplo, se você viu uma rasgada para baixo, o mercado foi lá, manipulou o fundo semanal e começou a subir, formando vários FVGs na subida, aí ele dá um tradezinho desse, não é um trade válido. Então, é importante, isso é o contexto, né? Que a gente trabalha ao longo do tempo. Aqui vocês estão tendo contato com o gatilho de execução. Só que, cara, o contexto é mais do que isso, né? O contexto é a gente conseguir ir dominando essas outras coisas que a gente precisa ver ali para encontrar uma boa entrada. Ô, Beleza? Alisson, Pode falar. desculpa aí, estou sempre a levantar a mão, acho que não estás a conseguir ver aí as mãos levantadas. Essa situação do que estamos aqui a observar na prática, ela está a ocorrer diretamente no Bitcoin hoje, não é? Mas o problema da captura antes da FVG é muito recorrente lá. Tanto faz que agora eu estou a treinar meus olhos para ignorar, não é? Se não tem captura, eu não faço entrada. Exatamente. Mas há uma confusão ainda que para mim fica difícil, é com relação à interpretação nos time frame. No 30 minutos e no 15 minutos, ele fez essas todas as configurações que estamos aqui a falar, do Pac-Man. No minuto deixou o Baby Shark, fez o Pac-Man. E é uma região que eu ignorei no 15 minutos, porque eu sei que não foi uma zona que capturou, mas deixava aí uma FVG muito gigante. O preço chegou lá e depois despencou tudo para baixo. Despencou tudo para baixo. Mas existe algum contexto que nos faria vender naquela zona? Quando possível, depois pode dar uma olhada no Bitcoin. Ele está fazendo exatamente a mesma configuração que esse aqui. Se Tá. assim que sair aqui, só Hoje a para. gente, a gente vai ficar nesse aqui, tá? Hoje vai ser nesse modelo aqui no replay mesmo. Mas pode fazer sua pergunta e eu respondo para você em cima disso aqui. Sim, a pergunta era essa. Em 15 minutos, por exemplo, podemos observar que não houve captura de liquidez. Mas se baixarmos para 5 minutos, às vezes temos aquela cena, uma criação de liquidez e depois captura a liquidez no movimento e depois despenca, deixando essas configurações. Mas no 15 minutos a gente observa que não tem a captura de liquidez. Então, mas aí como que não tem a captura de liquidez? Porque não tem como um gráfico ter ido numa zona de liquidez e o outro não ter ido, a não ser que pegou uma liquidez interna, certo? Porque a Aham. liquidez ela vai estar sempre no mesmo ponto. A liquidez é isso aqui, ó. O topo. É o desenho da casinha, ó. A liquidez está lá. Não tem como os 5 minutos não ter ido lá e o 15 ter ido. Todos os gráficos passaram pela mesma região. O que você pode estar querendo me dizer, confirme se é isso, é que internamente aqui tinha liquidez no 5, dentro desse range, por exemplo. Ele ficou nisso aqui, pegou esse cara aqui e desceu. E aí foi embora. Se for isso, acontece dele pegar a liquidez interna. Qual vai ser a mais confiável? A externa, sempre. A interna, nem sempre a gente confia nela. Agora, Exata. se você tiver É interpretando, mesmo isso aqui. é isso aqui, então É, matamos a charada. A liquidez mais confiável é a externa.
Não tem como a gente confiar somente nisso aqui, ó. Se 1 minuto formou esse topinho lá e capturou ele internamente, eu ainda assim muitas vezes fico esperando isso daqui. E fico na pedra, não tem problema, eu fico lá esperando até ele me gerar essa confirmação. Se não confirmou, cara, quantas vezes vocês vêm falando na sala, né? Fiquei. O mercado não capturou, não fiz nada. Paciência, não consegui pegar nenhuma operação. O mercado caiu 1.000 pontos e eu tô lá. Infelizmente não deu operação. Por quê? Porque eu tava esperando isso aqui. E Ô, aí, Alisson, a princípio, então, o melhor é esperar a captura num tempo um pouco maior, num tempo gráfico um pouco maior. é, Para eu depois digo é que refinar para assim, um tempo gráfico menor. exato, é que eu não separo a análise dessa maneira, né? Tem a captura do menor, a captura do maior. Para mim é tudo a captura do maior. O meu ponto de liquidez é o topo lá importante, é o topo macro. Eu não estou vendo o que está acontecendo em liquidez em menores ali antes de chegar naquilo, entendeu? Aí tem um erro de interpretação. A liquidez importante é só essa, só essa. Agora, se você fala assim, não, isso é um topo do diário e isso é uma consolidação no diário, aí beleza. Aí você tem uma liquidez aqui macro também. Agora, se não for isso, você tem o macro aqui e o micro aqui, você não pode estar olhando para isso aqui. Beleza? Fala aí, Valdecir. Oi, bom dia, Alisson. Bom dia, meu E querido. me diga uma coisa, Alisson, nesse modelo que você desenhou ali, muitas vezes acontece de estar acontecendo uma reversão de tendência, e aí não vai acontecer de capturar aquele último topo ali que está na esquerda, né? Ele chegou em tese num topo de movimento e vai começar um movimento de descida, vamos supor. Aí ele não vai realmente chegar a consumir aquele topo anterior ali que está marcado ali do lado esquerdo ali do teu desenho, né? Pode acontecer, né? Exato, aí é aquela questão, se ele já vem de uma captura de liquidez, esse topo ele não deve ser capturado de novo. Então, vamos imaginar esse cenário. Todo topo que manipula uma região, ele vai deixar lá o nosso gatilho de entrada, né? Geralmente é isso aqui, ó. Pode colocar até como 60 minutos, tá, turma? Isso daqui. O macro mesmo. Fez isso aqui. Aí fez isso aqui, ó. Jogou lá para baixo. Aí passou o dia inteiro caindo. Quando ele voltar a subir, isso é muito importante o que o Valdecir falou, porque senão vocês ficam num loop infinito, né? O que vocês vão fazer quando o mercado começar a voltar? Vocês vão esperar a captura de liquidez. Não, mas já teve captura. Não tem que ir de novo lá para cima, senão nunca vai ter um topo forte. Quando ele fizer essa captura, essa estrutura é válida para você estar olhando para isso aqui. É aqui que o mercado tem que parar. Lembra que a gente olha para a barra positiva antes da descida? Aqui é o ponto de entrada de 90% das operações. Só que por que que esse ponto é válido? Porque ele já pegou essa liquidez aqui de topo triplo e desceu. Se não, você perde sua referência. Sempre ele vai ter que fazer isso aqui para gerar um novo topo. Então, sempre os topos vão ser mais altos, porque se ele fizer isso aqui e gerar isso aqui de novo, na volta ele vai ter que fazer um outro topo mais alto. Não faz sentido. Então, movimentos que o institucional já vendeu, e essa venda já aconteceu aqui, ele não precisa fazer isso de novo. Ele já está vendido. Por que que ele vai passar do ponto dele de venda? Muitas vezes vocês se perdem porque vocês não pensam no que representa isso em termos de operação. Se o institucional ele já está vendido aqui, por que que ele vai passar do ponto de entrada dele, galera? Não faz sentido nenhum ele colocar ali o lucro dele em prejuízo. Ele vai defender essa zona aqui. Ele só está voltando para isso aqui para poder fechar essa ordem positiva que ele armou aqui de indução. Ele fez isso propositalmente para abrir isso aqui, manipular isso aqui, para ele poder fazer essa venda depois onde tinha liquidez, estopar toda essa galera que comprou, mas essa volta é só para fechar essas ordens positivas que ele deixou aqui. E as ordens positivas vão gerar o quê? Venda, porque a saída de uma compra é venda. Quando você sabe disso aqui e pensa racionalmente, você não está esperando que ele volte para cá.
Entendem? A parada como é muito além de gráfico, a gente precisa pensar no que está por trás disso. Fala aí, Fernando. Ô, Alisson, uma dúvida que eu tenho sobre captura de liquidez, né? Quando a gente está falando de uma máxima e de uma mínima semanais, né, a gente está falando de um ponto ali, né? Que o mercado chegou e voltou e deixou aquela liquidez, né? Exato. E a gente marca isso no gráfico maior, né? Marca os PX, os CIS de lá. Quando a gente fala de um FGV, por exemplo, 50%, eu não tenho um ponto de retorno ali, mas eu considero isso como se fosse uma captura também, né? Ele bateu ali, voltou forte. Eu não sei se estou me fazendo entender. Ali, para mim, não tem um topo, né? Não tem. Seria uma captura de liquidez diferente, assim, nos É, 50% do FGV, por exemplo, então, aí que tá, ele pode formar uma liquidez lá, né? Se ele não teve uma antes de captura de bater, né? liquidez. O que que eu olho muito, tá? Quando a gente fala de liquidez, você tem a liquidez de origem de movimento e você tem a liquidez de pullback. Então, são duas liquidezes diferentes. A liquidez na origem do movimento é isso aqui, ó, que na maioria das vezes é o que acontece para formar um movimento forte. O cara vai lá, manipula tudo para cima e rasga para baixo. Só que a volta para mitigar o ponto de interesse, ele também pode induzir aqui, também pode formar manipulação. Eu sempre quero que manipule, tá? Sempre eu quero que ele faça isso daqui e não suba em linha reta. Ele pode parar aqui, ó, por exemplo, e fechar a sessão. Então pensa que encerrou um dia aqui. Aí o mercado fechou. Aí ele abriu. Quando ele abriu caindo e fez esse movimentozinho aqui, ó. Vamos imaginar a sessão da Ásia ali, né? Ele fechou o mercado às 6, abriu às 7. Aí você pega lá o SHA-USD, vai ter esse movimento. Quando ele fizer essa subida aqui, ó, ele já tem liquidez nesse topo, né? Que a gente sabe que todo topo gera liquidez. Então, isso daqui vai estar bem próximo, ó. Vocês vão ver na minha tela lá uma linha tracejada marcando a liquidez. E aí eu já vou ter uma linhazinha amarela ou laranja marcando isso daqui, ó. Então aqui é o combo perfeito, tá? O combo perfeito. Por que o combo perfeito? Porque eu tenho uma captura na origem que me dá muito embasamento para essa descida. Eu tenho uma liquidez formada no pullback e eu tenho o quê? Um ponto de interesse institucional aqui que ele vai fazer o fechamento dessa posição de venda, de compra, né, que vai gerar venda no mercado e eu vou estar prontinho para pegar uma descida aí nesse movimento. Então, quando ele subir aqui, ele vem para essa manipulação. Geralmente é isso aqui, ó. Não rompe, toca e aí, meu amigo, é outro FVG sendo formado aqui, ó. E aí ele vai embora. Até quando que isso vai dar certo? Cara, quando o mercado está em tendência, é isso aqui que ele faz o tempo inteiro. Forma essas estruturas, forma a captura e forma a descida. O que que vai acontecer? Vai voltar, vai formar liquidez, vai capturar e vai descer de novo. Então, foquem nesse desenho, ó. Foquem nesse desenho. Não fiquem olhando só para o FVG seco. Sempre pensem o que motivou o FVG ser formado e como que está sendo a volta para tocar nesse ponto. Se vocês dominarem isso daqui, qualquer gatilho de entrada ali que vocês utilizarem vai fazer sentido. Qualquer gráfico que vocês utilizarem vai fazer sentido. O importante é vocês entenderem a estrutura de mercado junto com a liquidez. Isso aqui é, assim, virada de chave, tá? Vou jogar aqui para vocês. Ou seja, tem que ficar de olho, tipo assim, no topo duplo. É topo duplo, topo triplo, consolidação. Cara, tem várias formas de liquidez. LTB, LTA. Então, sempre que você vê uma possibilidade de uma proteção de uma operação, alguém que entrou ali numa venda, por exemplo, ele vai estar protegendo em cima dessa área, o stop dele. Ou até mesmo o cara que está achando que isso é um rompimento, quando ele passa daquela faixa. A galera que vai operar ali vai trazer liquidez para essa região. Trazendo essa liquidez, o institucional vai aproveitar ela para fazer a operação dele.
e o mercado vai descer que nem uma pedra caindo ali de cima de um prédio. É isso que a gente busca o tempo inteiro, tá bom? Fala aí, Alisson, Rodrigo. Eu já compreendi, já consegui entender completamente, mas deixei por imagem lá no grupo a ilustração daquilo que eu queria saber, mas eu já entendi a explicação. Era Boa. só para. Depois eu dou uma olhada lá. Fala aí, Rodrigo. Pode falar que você está com um levantado. Ah, tá. Acho que eu estou começando a compreender. Daí, enquanto você explicava, eu olhava o gráfico aqui do micro da Nasdaq aqui, né? E aí, se você puder dar uma olhadinha lá, ver se é essa compreensão que você está tendo, basicamente está tendo lá no gráfico, desde o dia 19 de agosto até agora, pelo que eu estou entendendo, é essa liquidez, busca de liquidez e a continuação da queda. Você consegue dar uma olhadinha lá? Cara, eu tô somente no Profit aqui. O que eu vou fazer para vocês é o seguinte: fica como dever de casa vocês pegarem esses exemplos de liquidez e reação e mandar no grupo lá. O Jesus, por exemplo, acabou de mandar. Ó. Eu já vi aqui pelo estudo dele, eu só estou conseguindo abrir pelo celular. Ele já fez ali, ó, a marcação da liquidez externa e também da liquidez interna, vendo um FVG abaixo da liquidez externa. É isso, Jesus, que eu tinha comentado. A liquidez externa sempre vai ser mais importante, apesar dele ter pegado a liquidez interna e ter descido. Agora, se já aconteceu a captura lá no passado e esse topo é um topo protegido, beleza, maravilhoso. Você já tem ali um ponto para não olhar uma nova captura nessa região. Você já pode ver o movimento ali tocando um ponto de entrada e descendo a partir dali. Beleza? Rodrigo, pega essa imagem lá e manda lá no grupo depois já como estudo aí, tá? Tá bom. E Valeu. aí eu valido para vocês através de lá. Como a gente está no replay aqui, galera, eu vou ficar só nessa tela aqui, tá? A gente não tá na Black Arrow. Black Arrow tá fechada. E aí fica o estudo para todos também, tá? Todos vocês aí que estão na mentoria, vai lá, encontra um exemplo no gráfico de um exemplo aí de captura de liquidez e de um engolfo que aconteceu, formando ali uma possibilidade de entrada. Mas pega uma liquidez real, pode mandar em duas imagens. Uma liquidez macro, você falando o que é essa liquidez, e depois a reação micro lá, como que você entraria nesse trade, tá? Aí você pode até colocar o gráfico micro que você entraria nesse ponto. E só Ah, reforçando, né? Aqui a gente está usando um estudo específico para esse gatilho de entrada. Só que olha como a gente não consegue falar só do gatilho em si, porque não é superficial, né? Ah, quando você vê esse engolfinho aqui, você entra nesse cara. Não, são muitas variáveis que vão tornar essa operação uma operação boa. Não é só olhar de forma rasa, entendem? Só que, galera, o que eu quero que vocês compreendam é que eu estou fazendo isso daqui há quanto tempo, né? 4 anos fazendo isso daqui, olhando para esses pontos. No meu começo, para não assustar ninguém, no meu começo eu não conseguia enxergar liquidez. Eu passei um tempão usando o SMC, olhando para FVG e OB e não tinha leitura nenhuma de liquidez. Nenhuma, zero. Foi a última coisa que eu foquei dentro do SMC. E foi errado, né? Se alguém tivesse falado para mim lá quando eu comecei a assistir os vídeos e tudo mais, tivesse falado, cara, ó, é o seguinte, você vai ter contato aí com a OB, vai ter contato com a FVG, mas o mais importante é a liquidez. Eu teria feito tudo diferente. Eu teria feito um caminho muito mais confiável, porque eu tomei muito stop em FVG e OB para depois pensar, cara, tem alguma coisa errada. Por que não está funcionando? Por que eu estou usando esses FVGs e esses OBs e estão me dando resultado negativo? Aí que eu comecei a estudar a liquidez. Então, é uma dica para vocês que, assim, vale ouro. Vale ouro. É isso que realmente importa observar no mercado, tá? Ó, Ô, Alisson, o que ah, aconteceu aqui, ó? Só para vocês verem. Lembra o que eu tinha falado do alvo? Lembra que eu tinha falado? Pô, dá para pegar esse trade aqui, mas o mercado não capturou a liquidez lá embaixo antes de subir. E ó, eu tinha marcado essa LTAzinha.
Cara, quantas vezes dentro da mentoria, né, no dia a dia na sala, a gente não faz isso aqui, ó? Pega um trade aqui e já vê a liquidez do lado oposto. Liquidez capturada versus liquidez disponível. A gente tem umas 2 aulas sobre isso aqui dentro do treinamento. Liquidez capturada versus liquidez disponível. Se eu pego esse trade aqui, ó, eu levo esse cara até aqui, nessa LTA. Por isso que a liquidez não é só fundo duplo, fundo triplo, é também LTA e LTB. Bateu aqui, ó, manipulou, virou, eu não quero devolver esse trade daqui até aqui, ó. Eu já venho esmagando o mercado aqui quando ele chega próximo dessa captura. Ponho no bolso e faço o contrário. Porque o que que o institucional ele quer fazer? Ele quer muitas vezes fazer uma venda e encontrar um ponto líquido para fazer a parcial dele ou sair da operação. Então, se existir uma venda aqui no topo, numa área líquida, ele vai precisar de uma área líquida para sair também da operação dele, senão ele não consegue. E mesmo em mercado lateral, o institucional ele também está atuando. O algoritmo também está rodando ali em alta frequência. Só que ele compra topo, sai em fundo. Compra fundo e sai em topo. E fica nesse processo. Então, se a gente pega esse movimento aqui, esse cara vendeu, por exemplo, 5.000 contratos, e ele quer já aliviar essa mão nesse movimento, ele sai com parte aqui, ó. Ele vem e sai com 3K, ou ele sai com 4K, e só o fato dele ter saído da operação de venda já gera isso daqui. Por quê? Porque a saída de uma venda gera compra, gera movimento de alta no mercado. Eu não sei se isso fica claro para vocês, mas se você está vendido e você executa a sua saída, você vai lá e põe zerar, esse zerar manda uma ordem de compra a mercado. Então, se esse cara ele zerou essa posição aqui, automaticamente o mercado vai fazer isso aqui. Por isso que é importante entender a liquidez. Ele precisa de pontos de liquidez para fazer entradas e saídas das operações. E onde que isso vai acontecer? Em topo duplo, fundo duplo, máxima do diário, mínima do diário, LTB, LTA. O mercado vai estar o tempo inteiro na busca dessas regiões. Beleza? Fala aí, Jeff. Pronto, pronto. Boa. Alisson, Jeff, digamos que, Jeff tá com a mão Opa, levantada. Vamos seguir a tá sequência escutando aí. aí, Alisson? Pode falar. Cara, a minha grande questão, às vezes, é segurar demais, esperar que o trade desenvolva mais e, às vezes, não me proteger. É porque Tá. eu já perdi, eu acho que pode ser o problema de alguns, às vezes, a ganância é demais, né? Aí, por quê? Por que acontece? Porque, às vezes, a gente protege muito cedo, aí pega e vai seguindo o que a gente já tinha detectado que ia fazer, né? Sim, Aí Aí a minha dúvida é quando realmente, por exemplo, você dá uma dica, né, como eu sou novo aqui, dá uma dica de quando realmente proteger, de quando realmente sustentar mais a operação. Porque aí já foi 3 para 1 aí, né? sim. Geralmente. O que que você, talvez hoje para vocês não esteja muito claro, a diferença entre as operações que vocês fazem. Tem operação que a gente faz, por exemplo, um toque num FVG do semanal, que a gente sabe que é uma área muito macro, capturando a mínima do diário junto. Então pensa que você tem um FVG do semanal aqui e você tem o diário que fechou aqui assim, ó. Quando o mercado fizer esse movimento para capturar isso aqui, eu já estou assim prontinho para fazer meu trade. Eu espero que isso aconteça a semana inteira, né? Pô, tem que ter uma operação dessa pelo menos na semana, uma área macro sendo tocada, um FVG macro. Eu já estou vendo a possibilidade de um grande movimento. Cara, se eu pego esse trade aqui, ó, capturando isso daqui, e lá no 3 minutos ele fez lá o FVG e eu entrei, você concorda que eu não posso correr o risco de sair dessa operação? Não posso proteger esse cara. Se ele faz isso aqui, ó, ativa a minha entrada no FVG, eu tô com o stop aqui e eu quero pegar um movimento macro,
Não adianta ele fazer isso aqui e eu botar no zero. Não faz sentido. Ele vai me tirar. É natural que o preço faça isso aqui e vai fazendo isso daqui. Aí eu vou sair de uma operação por motivo nenhum. Confiou na análise? Fala, meu amor. O que é isso? Leite? Pronto. Caiu no sofá? Não tem problema. Aí, quando ele faz esse movimento, e eu sei que é uma zona macro, e eu tô, por exemplo, na minha conta real e não na conta da mesa, que tem drawdown, eu deixo no stop lá embaixo e eu aceito esse risco. Por quê? Porque eu sei que tem mais probabilidade dele subir do que ele me estopar. É importante entender que ele já fez a captura, certo? Já fez a captura. Agora vamos supor que ele fez um movimento muito fraco. Que ele fez um movimento muito fraco, mas não, muito forte, inclusive, só que ele não fez a captura. E ele tocou, por exemplo, alguma zona. Vamos criar um exemplo aqui, ó. Eu tô com o FVG aqui e a mínima do diário fez isso aqui, ó. Vou fazer em vermelho, né? Melhor. Ó, ele fez isso aqui. Aí o FVG do diário, ele não capturou lá, ele não tocou. Aí ele só fez isso aqui, ó, pegou a mínima do dia anterior e começou a subir, tá? Aí, assim, o meu nível de confiança, ele é baixo, porque o mais importante para mim aqui é o FVG do semanal. Nesse caso, eu tenho uma certa desconfiança desse FVG que está sendo formado ali. Aí ele começou a subir, eu fui e entrei nesse trade. Só que eu sei que eu posso estar virando a liquidez caso ele volte. Então, olha como não tem uma receita de bolo. Se ele ativa a minha entrada aqui e ele me permite, ó, proteger esse trade quando ele fizer isso aqui, eu vou proteger. Por que que eu vou proteger? Porque eu sei que meu stopinho estando aqui embaixo, ó, tá exatamente onde ele quer. Então eu vou aceitar esse cara me tirar no 0 a 0 se ele voltar lá pro meu ponto de entrada. Então eu vou proteger esse cara aqui. Se eventualmente ele voltar para cá, é porque ele tá querendo me estopar. Então tá no 0 a 0 e eu protejo essa operação. Então as minhas proteções, elas são proteções técnicas, não só com base na estrutura do movimento da entrada, que é isso aqui, mas também no que tem nas minhas costas ali. Onde está o meu stop? Ele está em risco? Tem captura para acontecer ainda? Não tem? Já capturou? Eu sei que não tem tanta chance dele voltar lá, porque o próprio institucional já entrou nesse cara. Então, eu vou deixar no 0 a 0. Se o meu stop está em risco e eu sei que está numa zona de liquidez, eu só quero que ele me dê um espaço para proteger esse trade. Muitas vezes na sala ao vivo eu falo isso com a galera. Ó, pessoal, se der um espacinho ali, vamos torcer para que isso aconteça, vamos proteger essa operação. E tem movimento que eu falo, já, pessoal, eu vou sair da tela aqui, não vou fazer nada de proteção, eu vou deixar do jeito que tá. Por quê? Porque eu estou confiando naquela análise. Entende? Deu para entender? Sim, deu sim, deu sim. É uma questão de hierarquia, né? É uma questão, por exemplo, dar mais valor a uma liquidez de tempo maior, semanal, diário, isso que faz Exato. diferença, né? É como se fosse Sim, uma hierarquia, né? Aí você pegou sim, lá pelo 1 minuto porque capturou a liquidez do 1 minuto. Você vai confiar nela se a liquidez do diário está abaixo. Não faz sentido, entendeu? Aí você protege entendi. rápido e tá tudo bem. Proteger rápido e ser tirado da operação. Tá tudo bem. E aí tem uma outra questão também, eu acho que vale até a gente falar sobre isso. Cara, hoje eu tenho mais problema em ser tirado de um trade e ver ele indo a favor depois. Isso para mim é um problema, me gera gatilho ruim, negativo, do que, por exemplo, tomar um stop. Eu prefiro tomar um stop do que se tirar de um trade. Então, se você também é esse perfil, para de proteger a operação. Agora, se você é o perfil que odeia tomar stop e que ainda não aceita o stop, que isso bagunça completamente o seu dia, protege a operação. Se for tirado do trade, paciência. Você só fez isso porque deixando do outro jeito você tem mais problema. Entendeu?
Entendi, top, top. Obrigado aí pela Boa. explicação. Fala aí, Marcel. Ô, Alisson, tem como colocar lá aquele gráfico, o gráfico que tava? Bora. Isso aqui. Isso, vou tirar duas dúvidas com você, tá? Tá. A primeira é que tem hora que eu vejo, por exemplo, sabe aquele primeiro o FGV lá que você marcou lá? Sim. Isso. Aí, aqui na descida lá. Esse aqui, né? Isso. Eu geralmente pego lá daquele, fez o topinho mais baixo, ele não renovou, ele fez o fundo mais baixo, não renovou o topo, e aí depois ele desceu. Eu pego esse último candle verde ali, né, o último candle de compra, Tá. pode deixar naquele tempo gráfico mesmo. Tá. Esse aqui. Você Pode- pega Isso. esse. Isso, esse daí. Não, não, só que eu marco da mínima dele até a máxima do terceiro candle. Esse cara aqui até. Não, não, pego da mínima dele, não, da mínima do verdinho, do da compra. Tá, esse aqui mesmo. Não, Eu não, não. mas eu pego mais para baixo, eu pego da mínima dele pro terceiro. Seria esse Não, não, aqui. é onde tá. É onde tá, só tá marcado errado. Você marcou o candle inteiro. Eu pego da mínima dele. Até esse cara aqui. Isso, eu faço isso aí. Tá, que é o FVG. Isso estaria certo, porque eu vi você marcando no fundo do topinho do fundo aí. É que eu marco outra coisa, né? A marcação do FVG tá certa. A FVG é Tá isso certo, é aqui. isso aí. Isso aqui é um Tá, outro conceito, uma confluência a mais, entendeu? tá. Agora deixa o gráfico inteiro só para tirar a segunda dúvida. Tá, Do jeito que só diminui ele. Isso, porque ele andou um pouco mais. Porque a gente percebeu que ele não fez a captura do topo lá no tempo maior, certo? exato. E não Geralmente eu penso precisava. assim, se ele não fez a captura do tempo maior, quando ele voltou nessa região de novo, é que ele fez lá aquela captura da LTA que ele fechou abaixo. E Aham. depois ele subiu tudo até com uma certa energia. Seria uma venda lá em cima, Seria, nessa volta aqui, naquele seria. SG? O que que você precisa tomar cuidado é isso aqui, ó. O que que ele fez lá embaixo? Capturou o fundo. Então, Isso. sempre a gente tem que olhar para a liquidez do lado oposto, que nem eu estava falando. Esse cara aqui, esse mesmo FVG desse jeito aqui, ele pode ser uma ótima entrada, perfeita, uma entrada, como ele pode ser uma entrada horrível. Desse mesmo jeito. Dependendo do quê? Do que tem lá para baixo. Então, se ele tem alvo em aberto, se eu estou vendo liquidez de fundo triplo lá embaixo, por exemplo, esse cara ele vai descer e vai ser maravilhoso. Agora, se eu já tiver uma captura, que nem, por exemplo, aconteceu esse cara aqui, ó, ele ganha força e ele passa de muitos pontos internos aqui de FVG. Por quê? Ah, Porque então se ele capturar embaixo, ele tende a passar lá em cima. ele tende a pegar a liquidez de cima. E aqui, por exemplo, a próxima liquidez que eu vejo é da LTB, ó. Então, se ele capturou fundo e não rompeu, e entendam uma coisa, o rompimento não é fechar abaixo e fechar acima, que nem vocês pensam, não. Rompimento é se sustentar embaixo. É ele Ah, romper e então ele dar teria que ter sequência. capturado e ido mais embaixo para depois Exato, ele poder voltar a pegar o SGV lá em cima para exatamente. descer, né? Ele teria naturalmente um comportamento diferente no rompimento. Se a gente está falando de rompimento, rompimento não significa que ele voltou para dentro. Rompimento, ele permaneceu rompendo, ele continuou ó, a venda. Isso daqui é quebra de estrutura. Ele rompeu Aí, e se ele voltasse lá em cima, teria mais força. mais força Pra- ainda. Aí você olha para aquilo lá e fala: beleza, eu só estou esperando ele voltar para eu pegar aqui nos FVGs. Se tiver ainda feito Tá. captura na própria perna aqui, ó, mais forte ainda. Se ele capturou antes de descer, cara, é a entrada de confirmação aqui, é o CPF que eu tinha comentado. Agora, Uhum. olha a diferença aqui, ó. Olha isso aqui. Vocês acham que é Uhum. rompimento isso aqui, ó? Voltando desse jeito? Não é. Então, aquela entradinha que você queria fazer na venda, que você fala, puta merda, eu queria fazer aqui no FVG. Mas agora com isso daqui, ó, ele tá me mostrando que quer pegar a liquidez do outro lado. Então, se você entra no FVGzinho aqui, nesse cara, e deixa o seu stopinho aqui, ele vai pegar.
porque ele está vindo justamente pegar a liquidez. É aí que moram os Ah, stopzinhos. ou seja, essa captura de liquidez embaixo, na real, foi um rompimento falso, né? Ele foi, fechou a base e depois voltou tudo para cima. Exatamente. Só que aí entenda o que que é o Tá. rompimento falso, né? O rompimento falso que a galera da análise técnica clássica fala, 80% dos rompimentos são falhos, 90%. O que que é isso? É a captura de liquidez. É o que a gente chama de captura de liquidez aqui, entendeu? Por isso que é falso, porque o institucional está o tempo inteiro buscando essas áreas para poder comprar e vender. Uhum. Qual que é a distância que a gente tem para análise técnica clássica? Porque os caras vendem um rompimento aqui, ó, acreditando que vai fazer um pivô de baixa. E é aí que mora o perigo, porque a gente não está pensando na venda aqui, a gente está pensando na manipulação para voltar e tentar pegar esse cara também. E aí, então, a gente Uhum. opera a favor do rompimento falso, né? Da análise técnica clássica. E eles estão tentando pegar os 20% que dá certo. A gente está no 80% que dá certo. Então, por isso que é muita diferença. Eu, muitas vezes, quando eu sei que a área é líquida desse jeito aqui, eu compro aqui. Quem está operando análise técnica vende aqui, ó. Essa é a diferença, Uhum. entendeu? Obrigado, viu? Imagina. Valdecir, Oi, Alisson, queria tirar mais uma dúvida contigo sobre FVG. pode falar. A gente marca muitas vezes, vamos supor, um FVG lá no 720, vamos supor. E Tá. aí, quando você bate o tempo gráfico, ele meio que vai se diluindo, ele vai desaparecendo, ele vira um FVG de 60, por exemplo. Aham. E aí eu pergunto para você, mantém aquela marcação inicial lá do 720 ou você vai refinando conforme vai baixando o tempo gráfico ali? E Hum, muitas vezes eu vejo que quando você baixa o tempo gráfico, surgem dois FVG dentro de sim. um, que eram de 720, quando você baixa lá para os 60, ele vira dois, às vezes, que estão Sim. ali no meio, né? Que aconteceu um movimento que gerou dois. É, boa pergunta. Aí, só para saber qual priorizar, se mantém aquela marcação inicial do 720 ou você vai refinando? Pensa assim, ó. Vou usar um exemplo aqui e vou fazer vocês pensarem, tá? Barra semanal. Barra semanal. Veio aqui no topo lá do semanal e fechou uma semana negativa. Aí depois passou uma semana caindo, fechou mais uma, e aí depois mais uma aqui. Calma aí que meu PC tá tendo vida própria aqui agora. Deixa eu fechar o WhatsApp. É porque tá com o replay aberto. Pera aí. Vou finalizar esse replay aqui só pra gente conseguir explicar isso aqui, tá? Então pensem assim, ó. E aí eu não gosto dessas barras tortas assim. O FVG do semanal, ele tá aqui, no 50% desse cara. Aí imagina que nesse movimento aqui, que formou o FVG, imagina que antes dele pegar o FVG do semanal, aqui lá no 1 minuto, você tem um FVG. Antes dele. Você vai confiar nesse FVG do 1 minuto? Aqui e o do semanal aqui? Dá para operar ou não? Não, Não. Aí o semanal é mais forte, né? Bem mais forte. Tá. E se fosse do 5? ainda não. Tá. E se fosse do Depende. 60? Também não. Ó, você já tá quase chegando na resposta, hein? E se E- fosse do Igual, 4 horas? Mas é que dentro de uma sequência semanal aconteceram vários movimentos de subida e descida ali, né? Exato. Ele não caiu o Não, tempo todo, né? Ele ficou caindo e descendo, fazendo os movimentos fractais ali, digamos, né? exato. Aí se Onde eu você fica quero chegar? enviesado se você fica enviesado de esperar esse FVG do semanal, aí você vai ficar uma semana praticamente sem operar, esperando chegar nesse ponto É, ali, mas né? vamos supor que tá bem pertinho. Só que você fez essa marcação pelo 60 minutos. Ah, Aí ele não, aí tudo bem. só tocou Aí tá aqui certinho. e desceu.
Você vai confiar nisso? Não, Não aí não. vai. Então, o que que eu quero dizer? Aqui eu estou pegando dois extremos, tá? Eu estou pegando o semanal e eu peguei um gráfico muito micro. Não tem como os dois conversarem. Óbvio que você vai no semanal. Às vezes, você pode ter isso aqui no 8 horas ou no 4 horas e pode ter uns 60 minutos próximo aqui. O que eu sempre faço? Eu sempre marco o maior. Sempre. Ele é o mais importante. É a hierarquia dos FVGs. Sempre do maior para o menor. Nunca você vai ver na minha tela o FVG marcado pelo 30 minutos, por exemplo, sem nada ali, sem saber onde que ele está trabalhando, dentro de um gráfico maior. Mesmo que eu consiga ver um FVG bom aqui, um pouco mais para baixo, o que que eu vou fazer? Eu vou marcar o do maior e vou marcar também o do menor. Por exemplo, aqui. Só que aí é aquela questão do que fazer em cada região. Se eu sei que eu tenho algo mais importante para cima, quando eu pegar esse trade mais abaixo, eu não vou pegar no toque, porque seria insanidade eu entrar aqui e deixar meu stop aqui. Que loucura é essa? Não dá. Então, eu só vou entrar num trade aqui se ele me gerar muitas confirmações. Se ele fizer isso aqui, ó, eu vou olhar para isso e vou falar, ah, beleza, eu sei que realmente ele pegou esse cara e sentiu. Então, eu vou fazer minha entrada aqui, mas sabendo que o alvo não, talvez não seja tão longo, porque ele vai voltar para cá. É como se fosse um imã. Ele vai voltar. Então, eu consigo pegar isso aqui. É possível, desde que eu saiba onde entrar, como entrar e quando sair. Mas eu sempre vou ter a marcação do maior e sempre vou imaginar que ele vai querer buscar aquilo lá. Agora chegou lá, Entendi. tocou no maior, aí é pancada. Então, em resumo, Entendi. sempre marca o maior, tá? Não, maravilha. Deixa a marcação dele até ele ser mitigado e daí aí parte para o próximo, né? Exato. E aí é importante você saber também o que pode, talvez, trazer uma força para o de baixo. Então, por exemplo, imagina que você tem isso aqui, ó, no próprio semanal. Aí, esse cara aqui, ó, tá junto com 60. Você concorda que talvez ele não busque os 50% do FVG, mas porque ele encontrou outro motivo mais forte também? Aí sim, aí eu posso marcar o do 60 e falar, porra, tá legal ali o do 60, mas não somente pelo 60 isolado, pensando que o 60 tá junto ali com o order block e o PX do semanal. Beleza? Não, maravilha. Obrigado, Alisson. Boa. Bom, turma, é isso. Hoje eu não consigo Alisson, me estender muito aqui, tá? Vamos para as últimas dúvidas aí, mas eu tô com a pequena aqui, ela já tá há muito tempo na tela, eu preciso dar uma pronto, atenção aqui. Pode falar. pronto. Eu tenho um vídeo teu gravado aqui da ponte de navegação e ponto de retorno. É o mesmo ponto de liquidez ali? Uma Ponto aula de, gravada sua que eu tenho. ponto de Ponte de navegação. retorno, não. Ponto de retorno é ponto de volta do preço. Não necessariamente é ponto de liquidez. Ponto de liquidez sempre vai ser topo e fundo, consolidação, LTB e LTA. Topo duplo, fundo duplo. Ponto de retorno pode ser isso aqui, ó. O mercado precisa fazer o retorno para uma área de venda. Isso é ponto de retorno. Ponto de liquidez é isso aqui, ó. O mercado precisa pegar essa liquidez aqui, de topo, às vezes para descer. É diferente, tá? Beleza? Boa, Gustavão. Obrigado, viu, meu querido? Bom fim de semana pra vocês. A gente tava falando de pai, ó. O Gustavão é um baita pai, velho. O Gustavo é referência aí, ó. Boa. Turma, vamos lá. Dúvidas finais aí? Quem tem dúvida? Quem gostou da aula aí? Posso fazer aquele videozinho perguntando a nota da aula? O que vocês acharam da aula aí? Aula boa ou aula ruim? Manda no chat aí. O que vocês acharam dessa aula de hoje? Nota de 0 a 10. Nota 1, nota 2, nota 3 ou nota 1000? Ah, bom demais, turma. Feliz Nota demais, viu? 10. Desculpa interromper você. Posso fazer mais uma pergunta? Fala aí. Eu estava pegando a aula de FGV, que eu não tinha conhecido ainda, né? Aham. Aí, aproveitando que você estava no gráfico do índice, aí eu ia te fazer uma pergunta nele lá. Você pode dar uma olhadinha lá, por favor, na data de ontem? Bora, deixa eu pegar.
Nos 5 minutos? 5M. Tá aí. Aí, a mínima da barra 22 aí, ó. Essa aqui. Essa barra 22 Tá. com a máxima da barra 18 é um FGV inteiro, né? Não. Só se for de outro tempo gráfico, né? Aqui você tem esse FVG. Você tem três aqui, né? Você tem esse. Pela ótica do 5, tá? Você tem esse Uhum. e você tem esse. Esses três ainda não foram mitigados. Você não tem Isso. um FVG daqui até aqui. Não tem. Os FVGs, eles são formados pelo padrão de três candles. Rompeu, não testou a máximo, é um FVG. Só que aí, quando você está num nível mais avançado, se você está vendo três barras nos 5 minutos, o que, que vai acontecer quando você subir para o gráfico de 15 minutos? Você vai ter um FVG passando aqui, ó. Eu nem olhei, nem sei como é que tá lá, mas vamos fazer isso juntos? Vou subir. Olha aí. O FVG do 15 está aqui, ó. Exatamente aqui. E eu não tinha visto antes. Nem operei mini índice ontem, nem olhei para ele. Mas por que que isso acontece? É fácil, gente. São três barras, somando as três, você tem 15 minutos. Essa é a leitura candle a candle que falta para muita gente. Eu tenho três barras aqui, ó. E quando a barra começa com o número par, significa que ela abriu uma barra no 15 minutos. Então vamos pegar aqui, ó. 16. Ela abriu a barra do 15 aqui. Ela fez isso aqui, e aí teve essa segunda barra e teve a barra 18. Ela vai lá e fecha uma barra do 15 minutos, fazendo isso daqui, ó. A outra barra abriu aqui, fez isso aqui e fez isso aqui, fechou aqui. E a outra barra, 22, essa aqui, né, ó. 21, 22 e 23. Ela ficou sambando aqui, deixou a mínima aqui e fechou aqui. Aí você tem isso aqui. Onde está o FVG? Está aqui. Exatamente nesse movimento. O que que eu quero dizer com isso? Você não vai pegar pelo 5 isso aqui, ó. Esse monte de FVG. Você vai pegar o gráfico maior, que ele é mais confiável, e para você, você pode se basear nisso aqui. Entende? Só que é exatamente o ponto que você falou, ó. Mínima do 22, máxima do 18. Por que que você estava com esse FVG? Porque era o FVG do 15, ou você viu em algum lugar. Entendeu? Mas não pelo Eu 5. analisei direto aí mesmo. Então, beleza. Vai ter no 30? Vai ter no 30 também. Como que eu sei? Pelas barras aqui. Se eu pego 30 minutos, ó, tá lá também. Então, quem é mais forte, o 5 ou o 30? O 30. Então, o que que eu vou fazer? Até pegando a pergunta do Valdecir. Vou pegar isso aqui, ó, vou marcar o 30 aqui, que é esse cara. Aí eu tiro isso daqui. Eu sei que o 30 é esse, ó, o FVG do 30. Eu quero ter ele no radar para saber se o mercado bate aqui e dá uma operação. Mas eu também posso vir aqui no 5 e falar assim, porra, eu sei que tá aqui embaixo, ó, o primeiro FVGzinho da subida. Se eu pegar esse cara aqui e marcar isso aqui, eu vou deixar assim, ó, porque pode ser um ponto importante ali quando o mercado descer. É o primeiro FVG. Beleza. Eu posso deixar os dois, ó. Eu sei que aqui pode dar um trade e aqui pode dar um trade. Simples assim. Só que qual é a questão? Nenhum desses pontos aqui foram gerados com captura de liquidez, ó. Então, para mim, são FVGs fracos. Se o mercado começa a descer aí, ele passa reto desses pontos. Por quê? Cadê a captura de fundo antes da subida? Para a gente ter um movimento forte institucional? Não tem. O institucional ele sempre compra muito volume abaixo dos fundos. E não assim, do nada aqui nessa subida. Muitas vezes isso é feito para induzir. E aí mora o perigo. Porque, ó, eu já estou vendo um FVG do diário aqui, ó. Exatamente nesse ponto. Será que o mercado não veio fazer um pullback desse movimento para descer na segunda-feira? Olha o FVG do 4 horas aqui, ó. Tá exatamente aqui. Então, se você marca um ponto muito raso aqui em cima, tem o risco dele pegar e passar reto para buscar liquidez lá embaixo. Aí, como é que você tá vendo esse FVG do 4 horas? Aqui, ó, essa mínima e essa máxima.
Ah, tá. entendeu? Aí, o racional nosso, então, é o quê? A gente identificou, nesse exemplo o primeiro exemplo, a gente identificou um FVG. A gente está aguardando o retorno para ele. Exato. Para alinhar o fluxo ali, movimento de venda, quando começar a fazer topos e fundos descendentes, a gente quer pegar na Tá venda, vendo? porque ele está dentro de um FVG vendedor, que já mostrou venda no passado. Então, a ideia é sempre essa, só que aí tem um ponto importante também. Quais são os melhores FVGs? Não os que estão localizados no final de uma pernada de queda. A gente quer sempre, ó, os caras que estão lá em cima, ó, quem está marcado lá no meu gráfico. Eu quero sempre os que geraram a descida e não os que estão aqui embaixo já no pé do movimento. Isso aqui pode segurar? Pode segurar. Pode empurrar para baixo? Pode empurrar para baixo. Mas se for falar de confiança, eu confio muito mais nesse cara aqui, ó, que capturou o topo lá em cima e depois o mercado começou a descer, entendeu? Quando chegar aqui, ó, eu vou estar só pensando em venda. Aí o que que Pô, eu quero que Alisson, aconteça lá no 15 minutos? Isso aqui, ó. Só para terminar o racional daquele ponto lá, então, que eu pensei ontem, né? Assim, mesmo sendo o operacional nosso assim, eu não pegaria nenhuma compra nenhum desses movimentos. Não, depende. Se tivesse capturado o fundo, por exemplo, ó, você vem aqui, ó essa liquidez para baixo, ó. Teve captura aqui? Não teve. Então não tenho captura aqui nesse movimento. Dia seguinte não teve captura aqui. Não confio em um movimento macro. Aí você pode falar, pô, mas o mercado subiu quantos pontos aqui? 3.000 pontos. Beleza, mas dentro do SMC, pensando na estratégia de captura de liquidez e reação, não existiu. Ah, daria para pegar? Depende. Se você for pegar pelo candle a candle aqui, tentando ver alguma coisa, ó, vamos descer para o 15 segundos aquele. Lembra do que a gente acabou de falar? Tem a liquidez do micro e tem a liquidez externa. Eu confio mais em qual? Na externa, do que na micro. Mas se eu pego aqui, por exemplo, jogo no gráfico lá de 15 segundos e 30 segundos, ele vai ter feito alguma coisa ali embaixo, permitindo olhar essa reação aqui de uma forma mais precisa. Só que assim, olhar o movimento depois que aconteceu é muito fácil olhar essa alta e falar, porra, dá para ter entrada aqui, ó. Ó, é isso aqui que os caras fazem no YouTube, tá? Ficam É. espertos aí. Os caras vão pegar qualquer ponto aqui, ó, e vão falar, tá vendo esse FVG aqui, ó? Tá vendo esse micro order block aqui? Porque esse doji, o cara vai falar, é um order block. Aí ele vai pegar isso aqui, vai falar para vocês que capturou essa liquidez aqui e vai falar, tá vendo? Dava para entrar aqui, ó. Por que que não fez essa entrada aqui nesse OB depois que gerou essa reação? Cara, olhar isso aqui depois que o movimento fez isso aqui, até minha filha, se eu chamar ela aqui agora e falar, filha, encontra essa entrada aqui, ela vai marcar isso aqui. Só que quando o mercado está rolando e você sabe que tem essa liquidez para baixo e que ele não capturou, é difícil fazer essa entrada aqui. Você não está imaginando que ele vai explodir 3.000 pontos. Então não dá para pegar. É um dia que eu vejo uma subida íngreme dessa e eu falo, eu jamais pegaria isso aqui dentro do SMC. Não pego. Ponto final. Entende? É isso. Beleza? Bora. Fala aí. Quem pediu para falar ali no final? Foi o Mais, Rodrigo. Ó, mais uma vez, fundo duplo, né? Mais uma Olha, vez. foi o que eu falei. Olhando para esses FVG macro, então, você vai considerar também o quanto você vai carregar a sua operação, né? Se eu estou no FVG lá no início do movimento do macro, eu posso olhar para uma operação mais longa, por Pode exemplo, se ser. 240, esse exemplo que você colocou 240. Aham, sim, se ele tiver pegando num ponto macro, é o trade que você tem para tentar levar um pouco mais. Tem É porque, espaço, entendeu? porque até eu esperar ele chegar lá, né, cara, eu tenho esses pelo caminho que eu posso ir trabalhando ele mais curto, né? Sim, exatamente isso. Bom, turma, é isso, tá? Preciso ir 10h15, deu minha hora aqui. Tamo junto. Bom dia pra vocês, bons estudos. Amanhã a gente volta no YouTube, Valeu, tá? Alisson. O 7 da noite, a gente Valeu, volta com obrigado. Bom tudo dia, aí. Alisson. Bom dia pra vocês, turma. Obrigado aí pela companhia. Vamos em Bom frente, dia, vamos pra galera. cima. Até mais. Valeu, turma. Falou.